é difícil nos mantermos satisfeitos em um mundo onde a nossa lista de desejos aumenta a cada atualização do feed. Tem uma frase que repercute já há muitos anos na internet, que é famosa inclusive, que se diz: a ânsia de ter e o tédio de possuir. E ele falou numa frase assim um pouco mais completa: a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. E querendo ou não, todos nós somos pegos por essa frase. E a minha indignação é que, por mais que eu seja cristã e eu compreenda o evangelho, eu ainda passo por esse tipo de pegadinha. Dia sim, dia não, eu fico pensando e me martirizando. Por que eu não tenho tal coisa? Por que eu não consigo esse tipo de padrão, essa vida aqui que era para eu ter, mas eu não tenho? E por que eu não saio do lugar? E por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? E muitas das vezes a gente chega nesse lugar em que a gente não se contenta com mais nada. Só que se a gente for lá para o texto de Filipenses, no capítulo 4, a gente percebe o quanto essa frase vai na contramão de tudo aquilo que o Evangelho diz. O texto lá de Filipenses fala assim, versículo de 11 a 13. Não estou dizendo isso porque estava precisando, pois aprendi a viver satisfeito tendo muito ou tendo pouco. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter tudo. Já aprendi o segredo para viver contente em qualquer circunstâncias, quer com o estômago satisfeito, quer na fome, na fartura ou na necessidade. Eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a força que Cristo me dá. E o que acontece? É que o homem que está ensinando sobre contentamento, ele está acorrentado numa célula. E isso não é um detalhe, é a base de tudo. Por quê? Porque ele estava falando uma verdade que ele de fato viveu. E ele aprendeu sobre todas essas circunstâncias que o versículo menciona, como estar contente em Cristo. E o que me anima é que o versículo diz: aprendi a viver satisfeito. Ou seja, é algo que a gente pode aprender. Meu Deus, obrigada por isso, Jesus. Nós podemos aprender a viver satisfeitos em Cristo. O contentamento, ele não é natural para o ser humano. Na nossa forma primitiva, a gente sempre quer mais. A gente anseia por coisas melhores e tudo isso é saudável, é lícito e é bom. Mas quando nos rouba de glorificar a Deus por aquilo que a gente já tem, a gente entra em um campo perigosíssimo. Nós precisamos nos atentar para que não caiamos num ambiente de murmuração e somente o tédio de possuir. É sempre o tédio de possuir, e a ânsia de ter, a ânsia de ter. Mas o que existe nesse meio tempo, nesse intervalo dos dois, é o contentamento que só o Senhor pode nos dar. Os filósofos greco-romanos, eles usavam essa palavra contentamento para descrever uma pessoa que não depende de nada externo para ser feliz, a autossuficiência total. Paulo pega essa palavra e a ressignifica. O cristão também não depende de circunstâncias externas, mas por uma razão oposta. Não porque se basta, como diziam os filósofos, mas porque está ancorado em alguém que nunca muda. Se tem um atributo de Deus que mais me deixa feliz, é que nele não há sombra de variação. O mesmo Deus que era no passado ainda é hoje e vai ser no futuro. Nele nada muda, no seu comportamento nada muda, os seus atributos não mudaram e não mudarão. Já a gente quer mudar toda hora. Que dia sim ou dia não eu penso em alguma coisa que eu não tenho, alguma coisa que eu desejo. E é muito triste. Eu falo por mim assim mesmo. E tudo que eu deveria ser grata, tudo que eu deveria agradecer ao Senhor assim mesmo, ser contente, porque foi a provisão que chegou até mim, eu já não oro, eu não converso ao Senhor sobre aquilo. O contentamento nos rouba dessas alegrias. O contentamento muitas das vezes está interligado com a murmuração. E a murmuração é um pecado contra o Senhor. A murmuração diz que o Senhor ele não foi inteligente o suficiente para aquela situação, ou que ele não conseguiu fazer algo como a gente gostaria. Então nós estamos murmurando, nós estamos criticando o trabalho do Senhor. Onde já se viu? Quem somos nós nesse lugar para criticar algo que o Senhor faz? E o contentamento, ele está muito ligado com a nossa identidade.
Paulo, ele já tinha entendido a posição que ele ocupava no reino. O Senhor já havia dito tudo que ele precisaria sofrer em nome de Cristo, e então ele estava contente, ele estava em paz, ele estava em um lugar, em um ambiente onde as situações externas não influenciavam aquilo que ele cria e aquilo que ele fazia para o Senhor. A nossa identidade é o que vai medir o grau de contentamento que temos em Cristo. Quanto mais próximo nós estamos do Pai, mais nós sabemos a liberdade que nós temos em Cristo. Um exemplo disso, para ficar mais fácil para você entender, é o irmão mais velho, daquela parábola do filho pródigo. O irmão mais velho estava em todo momento ali com o pai, mas só quando o irmão mais novo retorna, ele reclama, fala, poxa, eu nunca pude matar aqui um novilho para comemorar com os meus amigos, e o pai diz, mas sempre foi seu. E ele estava reclamando por algo que ele já tinha. A gente só vai conseguir esse lugar de contentamento quando a gente entender onde a gente está inserido e quem é o nosso pai. É isso. Se fez algum sentido pra você, comenta aí embaixo. Não esquece de seguir. Tchau!